Oi, turma do livro Poliana, Eleanor H. Porter, no capítulo 14, apenas uma questão de geleia. Poliana estava um pouco atrasada para o jantar da noite do acidente de John Pendleton, mas da forma como as coisas aconteceram, ela escapou de ser repreendida. Nancy a encontrou na porta. Ora, se não estou contente de pôr meus olhos no C. Ela suspirou, nitidamente aliviada. São 18h30. Sei disso, Poliana admitiu ansiosa, mas não tenho culpa. De verdade, não tenho. E acho que nem tia Polly vai achar que tenho. Ela não vai ter chance disso, retrucou Nancy, numa grande satisfação. Ela se foi. Ela se foi? Poliana respirou com dificuldade. Não está querendo dizer que se foi por minha causa, está? Naquele momento, lembranças cheias de remorso desfilaram na cabeça de Poliana. Aquelas manhãs com o menino, com o cachorro e com o gato, todos indesejados, a importuna palavra contente e a proibida palavra papai, que insistiam em sair de sua boquinha distraída. Oh, foi por minha causa? Não é nada disso, Nancy riu. A prima dela morreu de repente em Boston e ela teve de ir lá. Chegou um telegrama depois que você saiu de tarde e ela só volta daqui a 3 dias. Agora acho que temos uma razão para ficar contentes. Vamos cuidar da casa juntas. Só você e eu, o tempo todo. Vamos sim. Ah, vamos. Poliana pareceu chocada. Contente? Oh, Nancy, quando vai ser o funeral? Não era pelo funeral que eu estava contente, Miss Poliana. Era, Nancy se calou repentinamente. Um brilho apareceu em seus olhos. Ora, Miss Poliana, se não era você mesma que estava me ensinando a fazer o jogo? Falou com ar de grave reprovação. Poliana franziu a testa perturbada. Sinto muito, Nancy. Ela falou, balançando a cabeça. Deve ser porque tem coisas com as quais não é certo fazer o jogo. E tenho certeza de que um funeral é uma delas. Não tem nada num funeral que possa fazer alguém ficar contente. Nancy deu uma risadinha. Podemos ficar contentes porque não é o nosso, observou discretamente. Mas Poliana não ouviu. Tinha começado a contar o acidente e em menos de um minuto Nancy estava escutando boquiaberta. Na tarde seguinte, Poliana encontrou Jimmy Bean no lugar combinado, como ela já esperava. É claro que Jimmy ficou muito desapontado que as senhoras da igreja tinham preferido um menino indiano. Acho que isso pode ser normal, ele suspirou. É lógico que as coisas que a gente não conhece são mais legais que as nossas. É como a galinha do vizinho, que é sempre mais gorda que a nossa. Mas queria que alguém lá longe me visse assim. Não ia ser ótimo se alguém na Índia me quisesse? Poliana bateu palmas. Ora, claro, é exatamente isso, Jimmy. Vou escrever para as minhas senhoras da igreja e falar sobre você. Elas não estão lá na Índia, estão ali no oeste, mas já é bem distante. É quase a mesma coisa. Imagino que você ia pensar assim também, se tivesse viajado de lá até aqui. O rosto de Jimmy se iluminou. Acha que elas podem de verdade me aceitar? É claro que sim. Não pegam crianças indianas para criar? Bom, dessa vez podem simplesmente fingir que você é um menino indiano. Acho que está distante o suficiente para entrar no tal relatório. Espere. Vou escrever para elas, vou escrever para a senhora White, não vou escrever para a senhora Jones. A senhora White tem mais dinheiro, mas a senhora Jones é quem doa mais. O que fica meio esquisito quando a gente pensa nisso, não acha? Mas acredito que algumas das senhoras da igreja lá no oeste vão aceitar você. Certo, mas não esquece de dizer que vou trabalhar para pagar meu sustento, ele pediu. Não sou mendigo e negócio é negócio, mesmo que a gente da igreja, eu acho. Jimmy hesitou um pouco, depois acrescentou, acho melhor ficar ainda mais um tempo lá, onde eu tô, até você ter uma resposta. Sim, claro. Poliana concordou e acenou com a cabeça. Assim vou saber exatamente onde encontrar você e elas vão te aceitar, tenho certeza de que está suficientemente distante para isso. A tia Polly não me... Espere. Ela interrompeu a fala de repente. Você acha que eu sou a menina indiana da tia Polly? Caramba, você é mesmo a criança mais esquisita que já vi. O menino riu e foi embora. Foi numa manhã, por volta de uma semana depois do acidente, no bosque Pendleton, que Poliana disse para a tia.
Tia Polly, por favor, a senhora se importaria muito se eu levasse a geleia de mocotó da senhora Snow só dessa semana para outra pessoa? Tenho certeza de que a senhora Snow não que a senhora Snow não é só essa semana. Céus, Poliana, o que está aprontando agora? A tia suspirou. Você é mesmo a criança mais incomum de todas. Poliana franziu a testa um pouco ansiosa. Tia Polly, por favor, o que é incomum? Se alguém é incomum, não pode ser comum, não é? Certamente não pode. Então tudo bem. Estou contente por ser incomum. Poliana suspirou. A senhora White costuma dizer que a senhora Halson era uma mulher muito comum. E ela detestava a senhora Halson. Elas estavam sempre quer dizer, papai tinha, quer dizer, nós tínhamos mais trabalho tentando manter a paz entre elas que entre o resto das senhoras da igreja, corrigiu Poliana. Um pouco sem fôlego por causa do esforço para não ficar entre Sila, isso é, as ordens que o pai dava sobre não comentar as questões internas da igreja, e os Charbides, quer dizer, as ordens atuais da tia sobre não falar de seu pai. Certo, deixe isso para lá. Tia Polly a interrompeu, meio impaciente. Você sempre bate na mesma tecla, Poliana. Seja qual for o assunto da nossa conversa, você sempre fala das senhoras da igreja. Sim, senhora. Poliana sorriu alegremente. Acho que falo mesmo, talvez, mas é porque elas me criaram. E já chega, Poliana. Uma voz fria interrompeu a menina. E agora, que história é essa sobre a geleia? Nada, tia Polly, que incomodaria a senhora, tenho certeza. Sempre permite que eu leve a geleia para ela, então pensei que deixaria que eu levasse para ele dessa vez. É que pernas quebradas não são para sempre, como invalidez. Então isso não vai durar a vida toda, como no caso da senhora Snow. E ela pode ganhar outras coisas sempre, depois dessa ou de algumas outras vezes. Ele, pernas quebradas, do que está falando, Poliana? Poliana regalou os olhos surpresa, depois sua expressão ficou muito relaxada. Esqueci, acho que a senhora não sabe. Aconteceu quando a senhora estava fora. Foi exatamente no dia em que viajou que eu encontrei o homem na mata e tive de destrancar a porta da casa dele e telefonar para o médico. E os homens e segurar a cabeça dele e tudo mais. Depois voltei para casa, claro, e não ouvi mais. Mas quando Nancy estava fazendo a geleia da senhora Snow, pensei no quanto ia ser legal se eu pudesse levar para ele, em vez de levar para ela. Só dessa vez, tia Polly, posso fazer isso? Está bem, pode, acho que sim. Tia Polly permitiu um pouco entediada. Quem você disse que ele é? O homem, quer dizer, o senhor John Pendleton. Miss Polly quase saltou da cadeira. John Pendleton? Isso mesmo, a Nancy me falou o nome dele, a senhora o conhece? Miss Polly não respondeu e em vez disso perguntou, você o conhece? Poliana acenou com a cabeça. Conheço, ele sempre fala comigo e sorri agora. Só é mal-humorado por fora, sabe? Vou buscar a geleia. Nancy estava quase acabando de fazer quando vim falar com a senhora, concluiu Poliana, já chegando na porta. Poliana, espere. De repente a voz de Miss Polly ficou muito séria e firme. Mudei de ideia, prefiro que leve a geleia para a senhora Snow. Hoje, como sempre. E isso é tudo, pode ir agora. Poliana pareceu realmente desapontada. Mas tia Polly, a dela vai continuar. Ela vai estar doente sempre e ganhar coisas, mas o que ele tem é só uma perna quebrada e pernas não continuam. Quer dizer, não ficam quebradas para sempre. Já tem uma semana que ele está assim. É mesmo, estou me lembrando. Ouvi dizer que John Pendleton teve um acidente, falou Miss Polly friamente, mas não tenho de mandar geleia para John Pendleton, Poliana. Sei que ele é mal-humorado por fora, a menina admitiu tristemente. Então imagino que não goste dele. Mas eu não ia falar que foi a senhora que mandou. Ia dizer que fui eu que quis. Gosto dele, ia ficar contente de levar geleia para ele. Miss Polly balançou a cabeça em seguida, parou e perguntou baixinho com uma voz estranha. Ele sabe quem você é, Poliana? A menina suspirou. Acho que não. Falei meu nome para ele uma vez, mas nunca me chama pelo nome, nunca. Ele sabe onde você mora? Não. Nunca falei isso para ele. Então não sabe que é minha sobrinha? Acho que não. Houve silêncio por alguns instantes. Miss Polly olhava para Poliana com olhos que pareciam não vê-la.
A menina, apoiando-se num pé e depois em outro, alternadamente, ansiosa, deu um suspiro bem alto. De repente, Miss Polly se levantou. Tudo bem, Poliana, disse com aquela mesma voz estranha, tão diferente da habitual. E acrescentou, pode levar a geleia para o Sr. Pendleton como um presente seu. Mas entenda bem, eu não estou mandando nada. Que isso fique bem claro. Não o deixe pensar que estou. Sim, senhora. Não, senhora. Obrigada. Tia Polly, exclamou Poliana enquanto atravessava a porta correndo. Talvez porque ela estava com medo dela mudar de ideia, né, gente? A Poliana, ela tem uma perspicaz, né, uma forma de querer convencer as pessoas pela persistência. Ela é insistente naquilo que ela quer, ela não desiste fácil. E eu creio que nesse texto o mais importante é a gente pegar esse tipo de valor, de qualidade e aplicar no nosso dia a dia. Porque tudo aquilo que a gente quer, enquanto professor, enquanto pai, que o canal que eu faço é voltado para a educação, tudo que a gente quer é fazer o melhor pelos nossos alunos e pelos nossos filhos. Então, não vai ser num simples não que nós vamos conseguir, nem num simples sim. Vai ser sempre na persistência. E muitas coisas vão acontecer para a gente desistir. E a gente não vai poder desistir porque a educação vai estar na nossa mão, a responsabilidade. Então, a Poliana, ela tem esse lado brincalhão, esse lado de ficar com a cabecinha meio voada, não se deixar contaminar com as mágoas que tem de pessoas em sua volta, com o diz que me diz. Ela não se deixa abalar, né? Ela é persistente. E essa palavra para o professor e para os pais é o primordial. Nós precisamos ser persistentes. Muitas vezes dá vontade de chutar o balde, falar, não está dando certo, não estou ensinando, eles não estão aprendendo, faz tudo errado, não faz nada daquilo que eu ensino. Mas se a gente não persistir, quem é que vai ensinar? É o mundo? Então não, nós temos que persistir, nós temos que tentar o mais que a gente puder levar as crianças o melhor que elas merecem para o seu desenvolvimento. E para isso nós vamos ouvir muitos não, nós vamos ouvir muitos sim, nós vamos ficar na dúvida, nós vamos querer sair correndo muitas das vezes, sabe aquela coisa de entrar na sala do diretor e falar, eu posso levar as crianças hoje lá fora? Aí o diretor fala assim, não, tá chovendo. Aí você fala, não, mas já parou de chover. Ah, então tá bom. Aí quando você está chegando na porta, o diretor fala assim, mas o professor de educação física não tá lá? Não, o professor de educação física hoje faltou. Ah, tá. Aí daqui a pouco, não, mas se você for, você vai fazer bagunça, o outro professor pode não gostar. Então a gente vai encontrar pessoas, diretores, que vão deixar a nossa cabeça hiper mega confusa diante de atividade que a gente quer realizar. Ora pode, ora não pode. Quantas vezes eu não tive permissão para tirar a criança da escola, levar para lugares a passeio, mas para aprender, porque passear por passear nunca levei. Levava com a intenção de ensinar alguma coisa. Quantas vezes o diretor na primeira, né? Ah, tudo bem. Aí você virava as costas, o diretor, o supervisor falou que não pode. Aí jogava a culpa no supervisor. Aí você ia falar com o supervisor jogava pro diretor. E assim é. Aí por fim eu não dava mais bola para ninguém, fazia e chegou o ponto do ônibus que eu contratei vir na porta da escola, o diretor cancelar o ônibus, eu ir lá e ligar na garagem e mandar outro ônibus, o outro ônibus não veio. O pessoal do batalhão Tobias de Aguiar, que é a rota aqui de São Paulo, mandou para mim um ônibus da polícia. Para vocês terem ideia que tipo de briga que eu arrumei. Mas eu persisti e não deixei meus alunos na mão, né? É dor de cabeça, deixa a gente meio doente, né? Parte da doença que eu tenho hoje é devido aos nervosos e estresse que eu passei. Mas eu tenho a consciência tranquila, que é algo assim que é impagável, né? De você saber que você foi persistente, você fez realmente o melhor que você podia. Então, para nós, na lição de hoje da Poliana, persistência.